mais pura doação de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida, seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, pão que desceu do céu, nos dá o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Este é o momento da mais pura doação de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida, seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, pão que desceu do céu, nos dá o seu corpo e seu sangue para nossa comunhão. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Jesus, tu és a joia mais rara, fonte de vida que não se acaba. Te entrego todo o meu ser em gratidão. Permanece em mim com teu amor infinito. Sela em mim a tua salvação. Olá, querido paroquiano, é bom tê-lo aqui. Estamos no penúltimo dia do nosso curso. É isso mesmo. Tudo que é bom, ele tem um começo, meio e fim. Mas que bom que você participou conosco. Você esteve conosco desde o primeiro dia. Hoje, quem fala com a gente é o padre Antônio Ramos do Prado, o padre Toninho. Trabalhou um tempo na CNBB, vem trazer um pouco dessa sabedoria e da sua experiência de vida nesse Rito Eucarístico 2. Se por acaso você perdeu os outros, é só olhar aqui no canal
tem os outros 3 vídeos aí bonitinho, gravadinho, para que você também possa ir aprendendo mais sobre a Santa Eucaristia. E como fizemos desde o início da nossa caminhada, vamos juntos rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a Maria Santíssima que seja nossa intercessora, mas em especial que ajude todos os membros de pastoral que há pouco rezaram a Eucaristia conosco em ação de graças, hoje que celebramos o Dia Nacional ou o Dia Mundial de Ação de Graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Por enquanto que a gente prepara rapidinho aqui para o Padre Toninho vir, escute essa canção, veja aí um pouquinho a passa, rapidinho voltamos. Este é o momento da mais pura doação de quem sabe amar. Uma boa noite a todos e a todas, é uma alegria muito grande estar aqui. Agradeço ao Padre Vinícius pelo convite, de partilhar continuar partilhando com vocês essa experiência da oração eucarística, tão rica para todos nós, no qual é dela que parte toda a nossa expressão de amor a Jesus Cristo, hóstia viva, hóstia santa, que nos alimenta todos os dias. A missa ela é muito importante meditarmos, porque quanto mais conhecemos o seu significado, a sua teologia, mais nós ficamos conectados com Cristo. E hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre a oração eucarística, a segunda, né? Boa parte dessa oração eucarística segunda está presente em todas as orações eucarísticas, porque fazem parte deste mesmo. Lembra que o Padre Alexandre trabalhou com vocês, até ali o santo, né? E aí eu continuo a partir dali agora, né? Já indo ali para a consagração quase do pão e do vinho, que se torna o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu gostaria, antes de partilhar com vocês, algumas palavras importantes que surgem na explicação dessa parte da missa, né? São palavras que nós já ouvimos, mas que é importante a gente saber o significado, até porque vou falar também elas aqui ao partilhar com vocês esse texto explicativo. Uma palavra importante que nós ouvimos chama-se anamnese, né? Que significa recordação, fazer memória, ou trazer memória para junto de nós, né? Significa trazer a memória de Cristo, fazer a memória de Cristo. Cada vez que nós celebramos a Eucaristia, nós fazemos memória de Cristo ressuscitado, presente no corpo e no sangue. Então essa palavra anamnese, ela é muito importante para a gente. Uma outra palavra que também vai surgir chama oblação, né? A oblação é o ato de fazer uma oferta a Deus e aos santos, né?
Então, eu estou fazendo uma oração, eu estou fazendo uma oferta a Deus, né? Ou seja, estou rezando, conversando com Deus, estou oferecendo a minha vida a Deus, estou oferecendo nesta oração os meus irmãos e minhas irmãs que precisam de Deus e assim sucessivamente. Então, fazer uma oração é o ato de fazer, né? Então, a missa é uma oração a Deus, é uma oferta a Deus, né? Uma outra palavra já conhecida por todos nós é a intercessão, né, que a gente chama, vou rezar ali no santo, né, eu vou pedir intercessão de Nossa Senhora, né, para todos nós. Então, intercessão é o ato de interceder por algo, né, interceder a Deus por nós. Esse é um dos grandes mistérios. E o outro ponto é a doxologia, é uma outra palavra também complicada, grande, mas a doxologia tem um significado muito importante, é o momento de exaltação a Cristo, né? Quando o padre, por exemplo, faz a elevação do corpo e do sangue de Cristo, diz, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, não é? É a exaltação mais sublime, entre todas as doxologia da missa, né? Esta é a mais importante, ou é a mais sublime, aonde a gente apresenta para Deus o corpo e o sangue de Cristo, totalmente glorificado, ressuscitado. Tá, então, só queria explicar um pouquinho o significado dessas palavras, para a gente poder seguir aqui com nossa experiência, né? E a oração eucarística, ela é a mais curta, muita gente já decorou essa oração, e ela é muito bonita, ela é muito profunda também, né? Até porque quando a gente decora uma oração, a gente memoriza, no ato da gente participar da Santa Missa, a gente acaba babuceando a oração, mas ao mesmo tempo a nossa mente, o nosso coração está conectado com Deus, ou seja, a gente está vivendo o mistério naquele momento. Às vezes tem oração eucarística que ela é muito longa, a gente não consegue guardar tudo, então a gente está prestando atenção para não errar, né? E quando nós decoramos a oração eucarística, no caso a segunda, que é a mais rezada, acho que mundialmente, a gente vive o mistério, a gente vive a mística da oração. Então a gente vai entrando em sintonia com o mistério e ali nós vamos fazendo essa experiência. Então a narrativa da instituição e da consagração, quando pelas palavras e ações de Cristo se realiza o sacrifício que ele instituiu na última ceia, ao oferecer o seu corpo e o seu sangue sob as espécies de pão e vinho e entregá-los aos apóstolos como comida e bebida, dando-lhes a ordem de perpetuar este mistério, ou seja, praticamente a instituição da Eucaristia, quando Jesus reza, faz este momento dessa narrativa da consagração, ali ele está instituindo, e para que esta experiência se perpetue por toda a vida. Por isso os apóstolos viveram essa experiência de Cristo e foi passando de geração para geração para os sacerdotes, para que pudessem exercer este ministério. Por isso, esse mistério, ele é profundo, é um mistério voltado para Deus. E a oração eucarística diz assim, na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade, de todas. Não existe santo acima de Deus Pai, né? Toda a santidade está em Deus Pai, que é o santo de todos os santos. É por causa da santidade de Deus que Cristo se torna santo e assim sucessivamente, né? Então, e aí a oração continua, essa primeira parte, né? E aí se pede, santificai estas oferendas, derramando sobre ela o vosso Espírito Santo, né? Deus que envia o Espírito Santo de Deus para santificar esta oferenda. E aí eu dizia para vocês sobre o significado desta palavra, né? Que é a palavra anamnese, né? Que é recordação, fazer memória. Então, anamnese, pela qual, cumprindo a ordem recebida do Cristo Senhor através dos apóstolos, a igreja faz a memória do próprio Cristo, relembrando principalmente a sua bem-aventurada paixão e gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. 3 partes importantes deste momento oracional da oração. Primeiro, a bem-aventurada paixão. Por que é bem-aventurada? Porque graças a essa paixão de Cristo, trouxe a todos nós a salvação, a entrega radical do Filho de Deus para a humanidade. Segundo, a gloriosa ressurreição, não foi uma ressurreição qualquer, Cristo ressuscitou perante os apóstolos e toda aquela multidão que ali estava.
Então, esse tem um significado muito importante. E depois a ascensão ao céu. Novamente, Jesus, na ascensão ao céu, está conectado com a multidão. Veja que nesse pedaço desta oração, ela traz para todos nós a grandeza do Cristo Jesus, né? Que passa pela paixão, pela gloriosa ressurreição e pela ascensão ao céu. Deus que se manifesta em seu Filho Jesus, que traz a salvação a todos. Então, esse é um ponto muito importante. Depois vem a oblação, né, que é o pedido, né, rezar para, né, a oblação pela qual a igreja, em particular a Assembleia, atualmente reunida, realizando esta memória, oferece ao Pai, no Espírito Santo, a hóstia imaculada. A hóstia imaculada não é qualquer pedaço de pão, é a hóstia imaculada, graciada, feita do trigo e da água, né? Então não é qualquer pão, não tem fermento. A hóstia imaculada porque é pura, é fruto daquilo que o próprio Deus criou. Isso é extremamente importante para nós entendermos. Mas aprendam a oferecer-se a si próprio. Então oferece a hóstia imaculada. E ao mesmo tempo também, o missal romano nos convida a também nós nos oferecermos a Deus. Quando o padre oferece o pão e o vinho, também nós deveremos nos oferecer a Deus, oferecer a nossa vida em ação de graças a Deus, por Ele nos ter amado por primeiro, por Ele ter dado o seu Filho para nos salvar. Então esse é um ponto extremamente importante desta oblação. Isso convida muitos nós. O Papa Bento XVI Emérito, ele dizia que cada vez que nós erguemos a patena do pão com o cálice de vinho e oferecemos a Deus, todos nós juntos não podemos esquecer de nos oferecermos a Deus naquele momento. O presbítero, o padre que está no altar, oferece em nome de todos, mas é preciso que haja uma predisposição de cada um presente na Santa Missa a se oferecer também, junto com o pão e o vinho. Esse ponto é importante para todos nós. E ainda nessa dimensão da oblação, cada vez mais pela mediação do Cristo, na união com Deus e com o próximo, para que finalmente Deus seja tudo em todos. Então a oblação que é voltada para Deus, é oferecida para Deus, é pedido para Deus, para que sejamos um, para que o Cristo ressuscitado presente na Eucaristia seja o nosso alimento hoje e sempre. Então esse é um ponto importante da oração. Depois, um outro aspecto importante da oração, que eu também expliquei no início, é as intercessões, né, pelas quais se exprime que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a igreja, né? Vocês se lembram que o padre fala, em comunhão com toda a igreja, rezemos pelo nosso Papa Francisco, pelo nosso bispo, né, com os diáconos e todo o povo de Deus. Então, este momento se dá a intercessão junto, todos, né? Pedimos a Deus que atenda o nosso pedido e, ao mesmo tempo, que esta comunhão entre nós, os santos, possam fazer todos os seus membros vivos, né? E junto, depois um pouco mais na frente, na oração, continua quando nós rezamos pelos mortos, novamente nós pedimos, né? Por todos os nossos entes queridos, por todos aqueles que estão junto de Deus, né? E assim sucessivamente. Depois, na oração, ainda, nós temos ali já nessa parte, a doxologia final, que exprime a glorificação de Deus e é confirmada e concluída pela aclamação do povo, né? Que eu já expliquei praticamente por Cristo, com Cristo e em Cristo. Mas tem um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que geralmente, cada pessoa, é lógico, dentro da igreja, se coloca de forma que achar melhor, né? Quando o sacerdote estende as mãos, né, para que em nome de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo consagra, né, abençoa o pão e o vinho, né, e consagra o pão e o vinho, para que se torne o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento ápice também da celebração eucarística, né? É este momento que o pão e o vinho ofertado
fruto do trabalho do ser humano, do homem da terra, tirado da terra, criatura de Deus. Agora, neste momento, por invocação do Espírito Santo de Deus, santifica o pão e o vinho para que se tornem para todos nós o corpo e o sangue de Cristo. A partir desse momento, continua no altar agora o corpo e o sangue de Cristo, já presente no meio de nós. Isso é muito importante, esta nossa sintonia com o mistério que ali se faz presente, que é a Santa Eucaristia, né? E ao mesmo tempo, essa oração eucarística, o padre então mostra, apresenta para o povo, né, este corpo e sangue de Cristo, o corpo seja para todos vocês, por isso tomai e comei todos vós, né? É dado, é Deus que dá o corpo do seu Filho Jesus para nos alimentar, para nos salvar, para nos fortalecer, para nos tornarmos cada vez mais santos e santas, né? Então, o corpo de Cristo doado na cruz. E depois o cálice da salvação, né? Tomai todos e bebei, este é o cálice da salvação, né? É o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados, né? Então, o sangue de Cristo derramado na cruz lava os nossos pecados, nos alimenta, nos santifica e nos impulsiona para a vida eterna. E aí, o padre termina essa parte da oração dizendo: fazei isto em memória de mim. Então, o padre é o instrumento, não é ele que faz em memória dele, mas em memória de Deus Pai, em memória de Cristo Jesus, né? Em memória da Trindade Santa. Este pedido de Jesus, lá atrás, junto aos apóstolos celebrando a ceia, pediu que eles celebrassem sempre a Eucaristia em memória de quem? De Jesus Cristo. Então, essa parte é muito importante. E aí, o padre convida a todos a confirmar a fé, a dizer: eis o mistério da fé. Então, você apresenta o mistério da fé. Qual que é o mistério da fé? O corpo e o sangue de Cristo que ali está sobre o altar, sobre a mesa do altar, né? E todos nós respondemos, e aí a gente tem 3 formas de responder, não é? Que é: anunciamos, Senhor, a vossa morte, e continua, ou a outra, todas as vezes que comemos este pão, ou a outra, Salvador do mundo, salvai-nos, assim sucessivamente, que nós já conhecemos, e já decoramos muitas dessas jaculatórias, dessas orações, né? Porque o povo confirma, a partir do eis o mistério da fé que o sacerdote apresenta, confirma então a fé, tá bom? Só essa parte ali que eu quis aprofundar um pouquinho mais para a gente ir para a frente. E a doxologia, como eu já disse, né, que depois que acabou todo o mistério da consagração, agora apresenta, né, solenemente a toda a igreja, a todo o povo de Deus, em sintonia com a igreja do mundo inteiro, né, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Como o Padre Vinícius é um cantor belíssimo, com certeza quando ele canta a igreja estronda, não é? Essa doxologia se torna 3 vezes melhor do que quando nós rezamos, né? Porque ela é a solenidade, é um ponto máximo da igreja, né? Por isso muitos padres, ruim de canto que nem eu, ficam ensaiando, né, para cantar legal, mas não chega lá não, né? Então, para dizer assim, a riqueza, a beleza dessa doxologia, né, como ela é importante para todos nós. Por isso que o padre ergue o cálice com a patena. Geralmente é recomendado que a gente erga o cálice com o vinho consagrado, o sangue de Cristo, e a patena com o corpo de Cristo, né? Apresenta os dois. Geralmente a gente tem dificuldade, porque às vezes está segurando o microfone e ergue só um. Não que a intenção não seja os dois, mas o importante na liturgia seria que pudéssemos mostrar, apresentar, fazer a doxologia com o corpo e o sangue de Cristo erguido e mostrado para todos, tá? Então, esse é um ponto importante, né, que exige a oração eucarística, que todos a escutem com reverência e em silêncio, dela participando pelas aclamações previstas no próprio rito, né? Então, esse momento da doxologia, a gente entra no estado belíssimo, no estado de êxtase, né, êxtase, de contemplação, no estado de êxtase de contemplação desse mistério neste momento que é apresentado para todos nós, né? Então, essa é uma parte importante que eu gostaria de partilhar com vocês da oração eucarística. Depois aí segue, então, depois que o presbítero, o padre, o sacerdote, né, fez a doxologia, aí nós vamos para o rito de comunhão, né? E o rito de comunhão começa justamente, né,
Primeiro, sendo a celebração eucarística, a ceia pascal, convém que, segundo a ordem do Senhor, o seu corpo e o seu sangue sejam recebidos como alimento espiritual pelos fiéis, devidamente preparados, né? É lógico que a gente não vai lá no púlpito da palavra ou lá na estante do comentarista falar assim: olha, só vai comungar quem está preparado. Se espera que todos os cristãos que estão naquela celebração eucarística estão preparados ou não, né? Então ele já deve ter essa consciência, se ele está em condição de receber a Santa Comunhão, né? Por que os liturgistas falam que não é bom a gente falar? Porque às vezes a gente pode imprimir um caráter de condição ou um caráter de inibir a pessoa de querer ir até o corpo. Isso está muito dentro do coração de cada um, da relação que cada um tem para com Deus, né? Então Jesus se entrega para todos, e cada um deve ter a consciência de saber se está em condição ou não de receber a Santa Eucaristia. Esta é a finalidade da fração do pão e os outros ritos preparatórios, pelos quais os fiéis são imediatamente encaminhados à comunhão, né? Então, o significado importante da comunhão, não só de receber a comunhão, o corpo e sangue de Cristo, mas de fazer comunhão em procissão, em comunhão com todos, né? Geralmente, toda a hóstia foi consagrada, né, no altar, né? E aí se faz comunhão, e todos comem da mesma consagração que ali estava sobre a mesa, né? Se alimenta do mesmo corpo e sangue de Cristo. E depois que se narra, que faz essa importância, o sacerdote convida então a comunidade à dimensão, né, da súplica a Deus Pai, e é a oração do Pai Nosso, uma das mais belas orações, que todos nós sabemos de cor, é claro, né? Desde a catequese nós aprendemos a oração do Pai Nosso, e a oração do Pai Nosso, ela é muito profunda, precisaria quase de uma tarde ou uma noite só para explicar a teologia da oração do Pai Nosso, né? Fundamentado na Sagrada Escritura. Mas aqui eu só queria lembrar, né? Porque a oração do Pai Nosso vai desenvolvendo, no último pedido ali do Pai Nosso, o embolismo súplica, que toda a comunidade dos fiéis seja libertada do poder do mal, né? Aqui está uma grande centralidade, pedir na oração do Pai Nosso, pedir que sejamos livres de todos os males, né? De todos os males. Então, ao mesmo tempo que pedimos na oração do Pai Nosso para que sejamos livres de todos os males, também a oração do Pai Nosso nos convida que o pão repartido, o pão alimentado seja pão repartido. E aí nós somos impulsionados à prática da caridade, a fazer o bem também para o outro, né? O pão nosso de cada dia, dai-nos, Senhor, dai-nos hoje, Senhor, né? Não deixe faltar o pão na nossa vida, na nossa mesa também, assim dos nossos irmãos. Então esse é um convite profundo, que nós somos convidados a rezar a oração do Pai Nosso, né? Depois, ainda no rito da comunhão, né, nós temos essa experiência, segue-se o rito da paz, no qual os fiéis imploram paz e a unidade para a igreja e toda a família humana. Então, aquela oração da paz, em seguida, o padre então convida o povo a saudar uns aos outros. Nesse tempo de pandemia não estamos podendo saudar uns aos outros, mas a intenção é de saudação. E quem vai dizendo quando pode fazer ou não a saudação, quando se tem uma questão de pandemia, ou as conferências episcopais também. Algumas conferências episcopais pedem para que nesse momento da saudação da paz, as pessoas silenciem, peçam paz para o mundo inteiro, e assim sucessivamente. Cada conferência episcopal tem autonomia de instituir e de orientar o seu povo, os pastores, é lógico, que compõem a conferência episcopal, a partir dos documentos, a orientar o povo de Deus, né? E aí, ainda nessa parte do rito da comunhão, o gesto de partir o pão, realizado por Cristo na última ceia, deu nome a toda a ação eucarística na época apostólica. Este rito possui não apenas uma razão prática, mas significa que nós, sendo muitos pela comunhão do único pão da vida, que é o Cristo, formamos um único corpo, né?
Então, este belo momento onde que o sacerdote parte o pão, né, e mergulha a parte deste pão no cálice, colocando a nossa humanidade na participação da divindade, da grandeza de Cristo Jesus. E com essa dimensão, nós todos, como grande família, em comunhão dos cristãos, participamos da ceia de Cristo. Então, a mistura do corpo e do sangue de Cristo, o sacerdote coloca no cálice, né, para que todos sintam ali, contemplado na história do povo de Deus. Depois, então, nós partimos para a oração do Cordeiro de Deus, né, e durante a fração do pão, se mistura no cálice o grupo dos cantores, ou o cantor canta a invocação, né, do Cordeiro de Deus, ou o Cordeiro de Deus, ele é rezado, né? E aí se pede que quando nós cantamos o Cordeiro de Deus, estejamos ali contemplando, focado no altar, no pão da vida e no pão da vida eterna, né? E depois o sacerdote continua a oração para repartir essa invocação quantas vezes for necessário, terminando-se sempre com as palavras: dai-nos a paz. O santo termina: dai-nos a paz, né? Depois, um outro ponto ainda para nós aprofundarmos é a preparação particular do sacerdote. Rezando em voz baixa, o sacerdote se prepara para receber frutuosamente o corpo e o sangue de Cristo. E os fiéis fazem o mesmo, rezando em silêncio. Então, aquele momento que o sacerdote está imerso na oração, né, que antes deles comungar de receber o corpo e o sangue de Cristo, também toda a assembleia é convidada a entrar, penetrar no silêncio da alma, do coração, para preparar-se para receber a comunhão. Esse é um outro ponto importante, né? Depois, em seguida, o sacerdote mostra aos fiéis o pão eucarístico que será recebido na comunhão, né, e convida-os à ceia de Cristo. E unindo-se aos fiéis, faz um ato de humildade, usando a palavra do Evangelho, né? Ali se coloca diante de todos. E é muito recomendável que os fiéis recebam o corpo do Senhor em hóstias consagradas na mesma missa e participem do cálice nos casos previstos, para que também, através dos sinais e comunhão, se manifeste mais claramente como participação do sacrifício celebrado. Aqui tem muita discussão na igreja, né? Porque, graças a Deus, nós somos bastante cristãos, né? E rezamos para que continuamos crescendo cada vez mais, a nossa família de cristãos. É impossível comungar, todo mundo comungar das duas espécies, muitas vezes, né? Às vezes, tem bispo que institui que todos comungam das duas espécies. Então, aí tem toda aquela organização, né, das âmbulas e dos cálices menores, né, para que todos comunguem das duas espécies. Mas isso depende muito de cada conferência episcopal, das orientações de cada pastor na sua diocese particular e assim sucessivamente, né? E já indo para a parte final do rito da comunhão, enquanto o sacerdote e os fiéis recebem o sacramento, entoa-se o canto da comunhão, que exprime, pela unidade das vozes, a união espiritual dos comungantes, demonstra a alegria dos corações e torna mais fraternal a procissão dos que vão receber o corpo de Cristo. E o canto começa quando o sacerdote comunga, né? Muito legal isso. Então, o sacerdote terminou de comungar, já entra o canto e as pessoas já vão se posicionando quando tem fila de comunhão, né? Não é o caso agora da pandemia não, mas fora do tempo da pandemia, as pessoas já vão se posicionando nas filas, né? Em procissão, ir ao encontro do Senhor, né? E esse é um outro ponto fundamental da nossa vida. Então, enquanto as pessoas vão ali se posicionando, e aí o canto vai ali ajudando as pessoas a rezar. E nós temos milhares de cantos, belíssimos cantos de comunhão, né, que nos ajuda a entrar também no mistério, né? Então, esse é um outro ponto importante, já indo para o final, né? E aí, terminada a distribuição da comunhão, se for oportuno, o sacerdote e os fiéis oram por um tempo em silêncio, podendo a assembleia entoar ainda um hino, um salmo ou um outro canto de louvor. Aqui é muito importante, né? Porque quem às vezes não está por dentro da liturgia, às vezes começa a tocar bateria alto e tudo mais, então é para as pessoas entrarem num
clima de oração, é um momento oracional, né? Eu me alimentei do corpo e do sangue de Cristo, eu volto para o banco, né, onde estou sentado, ou ajoelhado, como eu achar melhor, e ali então eu me coloco em contemplação do mistério que nosso Senhor nos ofereceu, né? E aí, então, terminando a distribuição da comunhão, a gente faz esse louvor, né, que é um hino, um salmo ou um louvor. E na oração depois da comunhão, o sacerdote implora os frutos do mistério celebrado, e o povo, pela aclamação, responde amém, né? E aí, muitos santos da igreja falam assim: agora então nós vamos começar a viver o mistério. A semana começa, né? Quando a missa dominical, o presbítero nos envia agora, como discípulo missionário de Jesus Cristo, a viver o que celebramos, a viver o que nós nos alimentamos, tá bom? Obrigado. Padre Toninho, a gente agradece muito, e tem 3 perguntas. A Silvia Cog, as perguntas são muito próximas, então já vou ler as 3. A Silvia Cog perguntou: na doxologia, contemplação, qual o gesto da Assembleia? Juntar as mãos, elevar as mãos? Depois o Carlos Adalberto Delfino perguntou: o que o rito romano diz sobre a Assembleia elevar as mãos enquanto o presidente apresenta a hóstia e o sangue consagrados? Olha, depois você vai ler a segunda, que eu não guardei as 3, mas a primeira, né, que é sobre a questão da doxologia de elevar as mãos. Olha, depende muito da orientação, né, Vinícius, de cada paróquia, de cada bispo, né? Geralmente, quem eleva simplesmente Cristo é para nós contemplarmos, né? Não tem nem, eu pelo menos não encontrei nada no rito que diz que eu devo erguer a mão, que eu devo fechar as mãos, que eu devo postar as mãos, né? Não existe, pelo menos eu desconheço alguma coisa nesse sentido. O que nós somos convidados na liturgia é contemplar, né, a doxologia naquele momento que o sacerdote apresenta, ergue, mostra para toda a comunidade o Cristo, por Cristo e em Cristo, né? A outra do Carlos Delfino é o que o rito romano fala na hora da apresentação das ofertas, de você ficar com a mão elevada. Outro ponto também, alguns liturgistas falam que é o momento também da gente ofertar, durante o canto, não é verdade? Eu te ofereço, Senhor, sabe, tem aqueles cantos que ajudam a gente o gesto. Isso não tem nada que impede, né, da gente fazer esse gesto nesse momento, porque na verdade é no sentido também de eu me ofertar, de eu colocar junto com o pão e o vinho na mesa do Cristo, no altar, a minha vida, a minha família, a graça que eu recebi essa semana, também os desafios que eu enfrentei e assim sucessivamente. Então, é um gesto que as pessoas podem sentir-se livre naquele lugar onde ela está de fazer, para ofertar junto com o pão e o vinho. E a última você já respondeu, é a Ana Coraz, ela pergunta: após a narrativa da instituição, é correto gestos, mãos elevadas, ou palavras ou frases, ou deve-se manter o silêncio? Então, se mantém o silêncio para a contemplação, né? Esse momento é um momento de contemplação, de entrar no mistério, né? Então, se aconselha da gente realmente ficar em silêncio, com as mãos como você quiser, mas não exprimir gestos, para também, qual que os liturgistas dizem? Para a gente não tirar a atenção das pessoas que estão na contemplação do mistério, né? Porque se você faz assim, você não é hora do Pai Nosso, para você elevar as mãos, né? Ou se você começa a fazer assim, você já foi ao ofertório, não é verdade? Então agora é o momento da contemplação, né, do mistério, de você poder entrar com a comunidade a contemplar o mistério que ali está acontecendo. A gente agradece. Se puder deixar uma mensagem de encerramento desse assunto para o povo, fique à vontade. Obrigado. Agradecer ao Padre Vinícius mais uma vez e dizer como é importante, né, a gente aprofundar esse mistério eucarístico da nossa vida, e que você possa sempre se alimentar de Cristo, viver esse momento da celebração eucarística, né, chegar antes na igreja, se compenetrar, se preparar o coração e a alma para participar da celebração eucarística. Essa é a mensagem que eu diria para você, porque quanto mais nós silenciarmos, nos prepararmos para a participação da Eucaristia, melhor nós iremos vivenciar o mistério. Muito obrigado, Toninho. Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Obrigado. E a você que continua conosco no encerramento desta noite, nós queremos aqui responder uma pergunta também da Ariane Gregório.
A Ariane perguntou, estava fora da alçada do Padre Toninho, né, ele não foi do estudo, mas eu estava aqui, posso te ajudar, Ariane. Você perguntou assim, gostaria de saber se no momento do ato penitencial, se devemos estar de joelhos ou não. E entenda que os gestos na liturgia, eles estão para te ajudar a rezar. O momento do ato penitencial é o momento de converter o coração, e não de se colocar em posição de conversão. Então, se você se sente bem e consegue interiorizar o seu coração de joelhos para pedir a bênção, para pedir o perdão, fique de joelhos, não tem problema. Mas não é uma posição que é obrigada a todos ficarem de joelhos, tá ok? A gente agradece todos aí que participam conosco desde o primeiro dia, é muito bom ter vocês conosco. Vamos então para os nossos recadinhos da noite. O primeiro deles é sobre as missas da paróquia. A partir da próxima segunda-feira, a missa, que hoje é celebrada às 19h30, será celebrada às 19h, meia horinha antes. A proposta nossa, enquanto paróquia, é que as pastorais tenham um tempo a mais para fazer as suas ações, as suas reuniões futuramente, e que 10 horas da noite a gente já possa estar fechando a paróquia, tá bem? Então, as missas passam de 7h30 para as 7 horas, às 19 horas. E isso já se contempla para a novena de Natal, que começa essa semana, e as 1000 Ave-Marias logo em seguida. O segundo aviso é sobre a ação entre amigos que estamos fazendo junto com a obra social São João Bosco. Nos dê essa forcinha, ajuda a gente. Nós temos bastante ainda bilhetes para ser vendidos. A nossa data é até 12 de dezembro, na nossa missa, que será dentro da igreja, e o alto de Natal dos jovens. Nós temos bastante para vender para ajudar a obra social. Nessa ação entre amigos, você, com 4 números, pode concorrer a um carro 0 km, prêmios em dinheiro, 4.000, 3.000, 2.000 e R$1.000. Caso você não queira o dinheiro, doa para mim, eu fico feliz. Pode ficar tranquilo. Tá? E o valor do bilhete, gente, só R$12. R$6 é dado para a paróquia e a outra metade, R$6, para a obra, para que eles também possam marcar com os seus gastos. Então, nós estamos muito felizes com a sua ajuda, com a sua presença. Tivemos um bom número de pessoas ligados conosco, rezando. Semana que vem nós vamos fazer uma repescagem e vamos apresentar o finzinho, aonde vemos aí a ação de Deus na bênção final. Será que com a bênção, os ritos finais, a missa acabou e pronto? Tem coisa para vocês aprenderem. Não deixem de assistir. Quinta-feira próxima, dia 3, estaremos aqui para encerrar esse nosso curso Missa Parte por Parte. E para o próximo ano temos outros planejamentos. Fique conosco, não se esqueça de apresentar a Deus os seus pedidos. Peçamos a bênção de Deus por intercessão daquela que tudo fez e tudo faz na nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça, querido irmão, querida irmã, querido paroquiano, sobre você e todos os seus familiares, a bênção do Deus que vos ama, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a vossa força. Fique em paz e continue para sempre. Amém. Um beijo do gordo e até a semana que vem.
Este é o momento da mais pura doação, de quem sabe amar como ninguém jamais amou. Ele nos dá a sua vida, seu plano de amor nos revela. É alimento da alma, pão que desceu do céu.